Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 198. Estamos neste tempo estudando, meditando a respeito da vereda dos justos, baseado no livro de Provérbios. O sol já saiu, agora está nublado, ele está meio indeciso, mas eu creio que ele vai se firmar, assim como nossa mente, nosso coração esteja sendo firmado, né, dentro da palavra de Deus, dos seus princípios que são luz para os nossos caminhos. Hoje nós estamos então no capítulo 24 de Provérbios e temos várias coisas muito interessantes, mas eu novamente escolhi uma parte, né, do Provérbios para a gente meditar hoje. Hoje nós vamos meditar então no versículo 3 e 4 deste capítulo 24, que nos diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ou conhecimento ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então aqui nós temos algo muito importante a respeito dos bens, né, eternos e de coisas deleitáveis que a sabedoria, a inteligência e o conhecimento de Deus traz para nossa casa, para nossa família. Então, nós vamos trabalhar hoje como edificar uma casa com inteligência, com sabedoria, né, para que os cômodos todos se encham da prosperidade do nosso Deus. Não há nada mais doloroso, né, que a desarmonia que pode haver dentro de um lar. As rivalidades sarcásticas, as humilhações dolorosas, os olhares petrificantes, o silêncio, muitas vezes ensurdecedor, as explosões de ira, a brutalidade emocional, a violência física, o desespero, a solidão. Então, isso traz o desequilíbrio e a desarmonia dentro de um lar. Então, aqui nós vemos Salomão trazendo para nós, né, conselhos de homens sábios que conheciam a tristeza e a angústia, né, da discórdia doméstica. Eles escreveram então por experiência pessoal, porque todos eles tinham famílias e viviam então com os seus filhos, e eles conheciam, como sábios que sempre estavam dando conselhos, as mazelas familiares. Provérbios capítulo 19, versículo 13 nos diz assim: grande miséria para o pai é ter um filho insensato, e um gotejar contínuo as contestações de uma mulher. Então, esses sábios, eles estavam falando da sua própria experiência e trazendo, então, conselhos sábios. E é o que nós vamos ouvir. Então, existe uma engrenagem na desarmonia doméstica. O lar, que deveria ser um lugar de descanso e também de segurança, um refúgio, né, contra as tensões e os perigos desse mundo. Para muitas pessoas, no entanto, o lar acaba se tornando um campo de batalha, onde acontecem as mais intensas lutas e guerras do dia. Os sábios de Israel então descreveram neste livro de Provérbio 3 ingredientes essenciais que convertem uma casa em um lar. Então vamos ouvir a sabedoria desses sábios. A esperança é que o marido e a esposa juntos estabeleçam então a sua união sobre a fundação, né? Sobre esta fundação, que eles edifiquem a sua casa e a sua família sobre os alicerces contidos na palavra de Deus. Então nós vamos ler novamente. Capítulo 24, versículos 3 e 4 nos diz assim: examinar para nós entendermos exatamente. Então, com sabedoria se edifica a casa,
Com inteligência, ela se firma. E pelo conhecimento se encherão os seus cômodos de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Aqui, então, nós temos isso muito importante. O que seria, então, casa? Casa é apenas uma construção de cimento, de tijolos, mas lar é uma construção de valores. Quando nós temos os valores essenciais de uma família sendo experimentado por cada membro da família, então nós podemos chamar isto de lar. Mas quando as guerras, né, as lutas desta família, a desintegração, a desarmonia no lar, então pode se chamar apenas de uma casa. Então, o primeiro ingrediente que esses sábios trazem para nós, então, é: com sabedoria se edifica a casa. A palavra, então, importante para falar assim, com sabedoria. Seja sábio para construir o seu lar, para edificar, então, o seu lar. Então, ser sábio, a palavra hebraica no original, enfatiza, então, com exatidão, que sábio é a pessoa que tem a percepção, a pessoa que tem o discernimento, mas uma pessoa também que tem a capacidade de perceber, né, o que está debaixo da superfície. Então, aqui, esse ser sábio é dizer que a pessoa tem o que? Discernimento e percepção a respeito do que está acontecendo debaixo da superfície. A sabedoria é algo profundo, né? Que se recusa simplesmente a deslizar pela superfície e ignorar aquilo que está no fundo. As pessoas sempre falam assim, tudo é colocado debaixo do tapete, né? O tapete é apenas uma superfície. Então, as pessoas vão fazendo de conta que não estão vendo a desarmonia no lar, as coisas que estão acontecendo, e vão colocando todas essas sujeirinhas debaixo do tapete, né? Ignorando então o que está no fundo, ou seja, fazer de conta que não sabe o que está acontecendo com a sua família debaixo do seu nariz. Olha só, quando você vai estudar o contexto, você vê exatamente isso, o que acontece. A sabedoria deve penetrar em todos os cômodos da casa. Ela observa os valores, os princípios que estão que estão se perdendo dentro da casa. Então, a sabedoria, o discernimento e o conhecimento, eles não passam, não fazem de conta, não fica apenas olhando superficialmente o que está acontecendo dentro da casa. Então, a sabedoria e o discernimento, eles mostram exatamente o que está se perdendo. Então, se está se perdendo o respeito, a honra, a gratidão e tantos outros valores familiares ou conjugais. Uma casa deve ser edificada sobre a obediência a Deus em cada experiência prática, né, humana da vida do lar. Ela deve ser edificada sobre a decisão de um pai e de uma mãe, de terem as suas ações adequadas ao plano de Deus e não às suas próprias vontades, porque é a sabedoria de Deus que nos ajuda a vencer a desarmonia no lar. A base do lar é a sabedoria de Deus para resolver todas as questões práticas do lar, né? Todos os cônjuges devem assumir a responsabilidade e assumir o compromisso de resolver qualquer luta, qualquer embate, consultando então as escrituras para que o pensamento de Deus seja o prumo no seu lar. Quando nós usamos os princípios, né, como aqui nós estamos estudando o livro de Provérbios, e esses sábios estão trazendo sábios conselhos, porque eles também viveram essa situação, ou eles estão aconselhando pessoas a respeito das situações que haviam nos lares, que não é diferente do que nós temos hoje. Então, o primeiro ingrediente importante é usar a palavra de Deus como prumo no nosso lar, para manter, então, a harmonia do nosso lar. O segundo ingrediente é: com inteligência o lar ou a casa se afirma, né? Se firma. A palavra hebraica para inteligência aqui é tebuna,
que se refere à inteligência ou também ao discernimento. Eu prefiro a tradução que fala discernimento. Essa palavra, então, descreve a nossa capacidade de observar e obter o conhecimento, e então, ao ter o discernimento, podemos planejar e tomar uma decisão baseada na palavra de Deus. A palavra hebraica traduzida como firmar, né? Com discernimento ou com inteligência se firma, transmite a ideia de formar algo ao longo do tempo, né? E firmando, ou seja, é um constante confirmando, firmando essa casa, né? Ou seja, estar firme, tendo a inteligência, o entendimento, o conhecimento e o discernimento é algo progressivo e ele vai aumentando com o tempo, uma vez que as lições são aprendidas, quando aparecem as coisas, a gente não deixa elas debaixo do tapete e nós usamos a palavra de Deus para resolver essa desarmonia, então vai se firmando, né, progressivamente. Quando as lições são aprendidas com os erros, são aprendidas com o sucesso, então se edifica uma casa também sobre vitórias que foram alcançadas no passado. Então, esta metáfora que Salomão traz aqui sobre edificação do lar nos indica que o entendimento, a inteligência ergue muros de proteção, firma a casa. Então, a sabedoria, ela coloca o telhado no lugar, quer dizer, a autoridade que Deus deu naquele lar. Quem é o telhado? O marido, o pai. Então, uma mulher sábia ou a sabedoria coloca primeiro o telhado no lugar, a autoridade de Deus, então, que se estabelece no lar. Um lar é estabelecido quando cada membro da família faz fielmente o que se deve fazer. O homem deve liderar e amar a sua esposa. A sua esposa deve respeitar e se submeter ao seu marido, e os filhos devem obedecer e honrarem os seus pais. Quando cada um cumpre, então, a sua responsabilidade, um lar se estabelece, se firma debaixo dessas funções e desses papéis que Deus colocou para cada membro da família. O terceiro ingrediente que nós temos é: pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Quando Salomão, então, escreveu essas palavras, ele usou esse termo que pode significar, então, satisfação eterna, né? Uma satisfação eterna e abundante. Então, a busca constante pela verdade, para que a verdade se estabeleça dentro do lar, faz com que isso aconteça. Então, substâncias preciosas e deleitáveis seriam as coisas duradouras, como lembranças felizes, né? Boas memórias no lar, atitudes positivas e íntegras, sentimentos de afirmação, de valorização, sentimento de amor, de autoestima, respeito mútuo, bons relacionamentos, terem um caráter piedoso. Muitas pessoas em meio às famílias não veem que esses valores têm mais importância que qualquer riqueza nessa terra. Nós precisamos valorizar a sabedoria, o entendimento, o discernimento, o conhecimento. Então, são esses três ingredientes que podem transformar uma casa praticamente em escombros em um lar, com propósito, com harmonia. Então, nós precisamos introduzir os propósitos, lentamente, né? Os princípios da palavra de Deus, esses elementos em nosso lar, cada um assumindo a sua responsabilidade. Então, nós veremos as bênçãos do Senhor enchendo cada cômodo da casa, como os frutos do seu reino. Uma casa, um lar cheio de paz, cheio de alegria e cheio de justiça. Então, que nós possamos aprender com esses sábios, esses três ingredientes importantes para acabar com a desarmonia dentro do lar. Então, que o Senhor te abençoe e guarde você e a sua família. Estabeleça o seu lar baseado nos princípios da palavra de Deus. Até amanhã com o nosso devocional Florescer e amanhã capítulo 25. Deus te abençoe. Até amanhã.